Olá, boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite a todos que me esperaram aí esses 10 minutinhos. Meu muito obrigado. Vocês sabem que eu não gosto de atrasar de forma nenhuma, sou muito pontual, mas eu vim de Itaperuna hoje aqui para Niterói, que amanhã tem um treinamento aqui. Não sei se tem alguém aqui do Rio, de Niterói, porque vai ter lei de incentivo ao esporte aqui em Niterói amanhã. Então, eu não poderia jamais deixar de participar, e com isso peguei um trânsito enorme, por isso que eu estou atrasada aqui uns 10 minutinhos. Meu povo, muito boa noite para todos vocês, que Deus abençoe essa nossa live de hoje, né, com muito entusiasmo e muita gratidão a Deus por tudo, que a gente vai trocar de ideia e bater um papo muito interessante, falando dos erros que acontecem nas organizações do terceiro setor, que muitas das vezes impedem essa organização de dar alguns passos, ou às vezes até travar a documentação. E isso acontece realmente porque a gente sabe que, igual assim, dependendo da forma da documentação e dependendo daquilo que tem de estrutura, a organização ela acaba ficando sendo penalizada. E não é porque ela quer, né, essa penalidade, mas, na verdade, essa penalidade acontece pelos simples fatos desta organização não estar com a documentação, não estar com toda a estrutura que ela deveria estar. Então, a gente vai falar sobre esses três erros, que eu acho que são os erros mais graves que a organização pode ter, e assim a gente vai conduzindo todo esse crescimento. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a apresentação para a gente começar e compartilhar aqui com vocês. Quem está aqui a primeira vez, coloca um joinha para me saber se tem gente nova, como que tá. Tem gente nova, ai, que coisa boa, gente. Eu sempre gosto quando tem pessoas novas, porque a gente fica sabendo de onde que vocês vieram, quem são vocês. Então, coloca para mim aqui se vocês são de qual cidade, de qual estado que vocês estão representando. Olha, tem bastante gente nova hoje aqui. E se são de instituições ou se são algumas pessoas de organização que estão lá dentro da própria organização, algum gestor, algum colaborador, ou se você é um captador de recursos ou até um contador, para me saber com quem eu estou falando. Vou me apresentar, eu sou Patrícia Teles. Olha, tem gente do Rio de Janeiro, que bom! Eu sou Patrícia Teles, represento a Conta Contábil, uma empresa de contabilidade que já está há mais de 20 anos no mercado. Nós somos especialistas no terceiro setor. Hoje eu estou como presidente do Instituto Mulheres que Contam. Depois, se vocês quiserem, nós temos 2 Instagrams, vale a pena vocês acompanharem o que nós temos lá, de todo o know-how que nós temos pelo Instituto. Eu já estive como conselheira e também delegada do CRCRJ, e pós-graduada em recursos humanos, pós-graduada também em terceiro setor na modernidade, MBA em empreendedorismo contábil, e já escrevi um livro, né, o impacto do poder do terceiro setor em parceria com o CRCRJ. Já plantei algumas árvores, tenho 2 filhos e um esposo que sempre me apoia aí nessa trajetória que eu venho criando ao longo dos anos da minha vida. Sou muito grata por vocês estarem aqui compartilhando o tempo e o momento de vocês, porque para mim é precioso demais o que a gente tem de hoje, que é o nosso tempo. E com isso, eu vou compartilhar os princípios desses 3 pilares que nós da Conta Contábil enxergamos que eles são essenciais para toda e qualquer organização do terceiro setor. A gente fala de ponta a ponta. Contabilidade é o coração da organização. Através dela que toda documentação se torna real, toda documentação se torna fidedigna e toda documentação também passa pelo processo de estruturação, através da contabilidade. E aí, com isso, nós temos a parte que é relevante, que é o quê? A captação de recursos. Às vezes, o recurso não é só financeiro, é recurso de mão de obra, é recursos
também administrativos, são recursos também de bens móveis ou imóveis. Então, isso tudo a gente fala que são as captações de recursos. E, por fim, e não menos precioso, é o marketing. É através dele que a sociedade, que tudo aquilo que você, como terceiro setor, mostra o quanto de valor você tem para todas as outras pessoas que estão à sua volta. Então, dentro desses três pilares, que são de suma importância para uma organização estar de portas abertas e trilhando tudo aquilo que ela constrói ou que ela quer construir, a gente enxerga que cada um desses vertentes são de suma importância. Mas hoje nós vamos falar essencialmente da parte documental. O quanto de impacto positivo ou negativo nós temos em três pilares dentro de uma organização. A gente trabalha muito com o número 3, mas é porque a gente tem a essência dentro das vertentes. Não é numerologia, não é nada disso, mas é porque realmente a gente fala e essas subdivisões. Quando a gente fala da documentação, eu estou falando da ata, estou falando do estatuto, eu estou falando dos documentos básicos, das certificações dessa organização. E os erros mais comuns que nós, como escritório de contabilidade, como escritório que assessora, como escritório que está à frente, conectando tanto a empresa quanto as organizações com os órgãos públicos, a gente enxerga que o estatuto ele vem sido construído de uma forma que não é construtiva. A maioria das organizações pecam no ato de decidir que ela vai estar falando para um grupo de pessoas, vai estar assistindo alguma parte da sociedade, porém, o que ela decide como parte da sociedade ou como pessoas que ela vai assistir, não é o que está no estatuto. E muitas das vezes esse erro acaba impedindo a organização de dar novos passos. O que isso quer dizer? A gente tem uma estrutura muito voltada para para quem eu quero assistir, para quem eu quero entregar, para quem eu quero falar. O que eu estou falando sobre isso? Se eu quero falar com criança e adolescente, se eu quero falar com idoso, se eu quero falar com a parte menos privilegiada, quem eu quero falar ali na minha instituição? É para mulheres? É para homens? É para ambos os sexos? Então, isso é o primordial, eu escolher para quem eu quero falar. E isso deve estar destacado no meu estatuto. O segundo ponto, que é o ponto essencial, é o que esta organização vai fazer. Muitas das vezes, a gente vê várias naturezas jurídicas, e essas naturezas jurídicas não confrontam com a realidade daquela organização. E o que isso acaba trazendo? Um problema muito sério, porque muitas das vezes a organização vai lá e coloca de cima e embaixo várias atividades que ela não vai exercer naquele momento e acaba trazendo um problema muito grande. Coloca quinais, que é a natureza jurídica, são as atividades que vocês exercem. Colocam vários quinais, ultrapassam a quantidade de quinai que a ONU permite, que são 25, e de contrapartida, quando vai receber uma emenda ou um valor direcionado dos Estados Unidos, de outra localidade do exterior, não recebe, porque não está dentro dos parâmetros legais. Então, a gente sabe que a gente precisa falar com quem nós vamos atender. Segundo, e primordial, o que nós vamos fazer na nossa instituição. Muitas das vezes, quando escreve várias coisas e não executa, primeiro fator de erro, quando a gente não executa, a gente está solicitando lá no município uma certificação, falando que a gente vai exercer aula de reforço. Porém, o que está sendo exercido somente pela instituição é a aula de capoeira, que é cultura, que não é educação. Então, esse critério de encher
colocar muitas coisas que não vão ser executadas lá na frente, quando a gente começar a falar da certificação, vocês vão entender o impacto negativo que isso vai trazer. Então, a gente precisa ser bem criterioso no ato de decidir as atividades que nós vamos exercer e assim colocar no estatuto. E eu vejo muitas das vezes, eu estou falando isso com propriedade, porque isso acontece no meu escritório. Muitas pessoas chegam até nós e falam assim: não, coloca tudo que eu quero aproveitar o estatuto que eu já estou fazendo, que eu vou gastar um único valor. Quem já passou por isso? Coloca um joinha aí para mim. Ah, eu quero colocar tudo. Coloca cultura, coloca esporte, coloca educação. Mas quando a gente chega no final, não vai executar. E aí, com isso, está perdido todas essas outras atividades que não serão executadas e vocês estão pedindo para encher um estatuto de coisas que não vão ser executadas e vão prejudicar, muitas das vezes, na execução de quê? De um pedido de uma certificação. Porque quando isso chegar no momento da certificação, pode ser que vai haver um impedimento que nós temos ali no estatuto e não estamos exercendo. Então, com isso, eu falo, quanto mais coeso dentro daquilo que é executado pela instituição, é o que deve estar dentro do estatuto. Gente, vocês entenderam até aqui o que eu quis dizer? Então, a gente precisa, olha, obrigada, Regiane, que você colocou aí, entendeu? Que bom que você entendeu. Então, o que ocorre nesse momento? Então, a gente definiu para quem a gente vai falar e, principalmente, como a gente vai estar estruturando esta fala, perfeito? E aí, nesta sequência, a gente vai um pouquinho mais além. Aonde que eu vou executar essa atividade? Essa atividade vai ser interna dentro da minha instituição ou vai ser externa em várias localidades. Às vezes eu posso ter uma aula de futebol, uma aula de capoeira, e a minha instituição só tem uma salinha. E aí, Patrícia, tem problema? Não tem problema algum, de forma nenhuma. Eu posso exercer essa atividade em outras localidades, desde que esteja no estatuto. Quem é meu aluno, quem está participando aqui comigo há mais tempo, já sabe disso, que precisa estar aqui bem claramente no estatuto, que vai exercer a atividade em outra localidade. Gente, por que isso é importante? Porque se houver uma vistoria, e olha só, o Conselho Municipal, seja da assistência, seja da educação, seja da saúde, seja do esporte, seja da cultura, seja do idoso, da criança, do adolescente, ele não precisa marcar horário para ir na instituição para fazer vistoria. Ele, desde que vocês deram a entrada lá e colocaram o horário de funcionamento e a localidade, ele pode comparecer para conferir se realmente o espaço existe, se realmente a atividade é exercida conforme vocês colocaram no plano de ação. Então, a gente só pode colocar no plano de ação aquilo que realmente a gente vai executar. E, principalmente, onde nós vamos executar. Vocês estão comigo até aqui, gente? Deixa eu só tomar um copo para me beber uma água. Entenderam? Pode deixar. Então, perfeito, gente. Então, a gente tem ali bem especificado. Muito obrigado. Quando vocês dão um joinha, eu fico entendendo que vocês compreenderam tudo aquilo que eu falei. Então, para mim, isso é de suma importância. E aí, dentro desse contexto, obrigada mesmo. Então, com isso, dentro desse contexto, a gente tem essa parte estrutural inicial muito bem amarrada. E assim, a gente segue com essa instituição. Por que a gente fala que são 3 erros básicos? Porque muitas das vezes a gente enche o CNPJ de vários quinais. 2, só coloca a localidade lá do fisco e no estatuto não tem essa direção. 3, fala que vai falar para todos os públicos e na hora do atendimento só quer falar para criança e adolescente.
Então, a gente precisa ter esses 3 motivos de erros eliminados quando a gente executa o estatuto. E eu vou ser bem clara para vocês. Há um tempo desse atrás, eu peguei um estatuto que falava que atendia criança, adolescente, que atendia idoso, que atendia isso, atendia aquilo, várias coisas. E deu a entrada aonde? No Conselho, né, da Assistência Social, depois deu a entrada no Conselho da Criança e Adolescente, deu a entrada no Conselho do Idoso, e aí ela passou por uma vistoria. O que aconteceu? Não tinha o atendimento. E foi negada. E aí, com isso, ela tentou de novo, sem ter a atividade em exercício. O que vocês imaginam que aconteceu? Primeiro, a prefeitura, o conselho fez a vistoria. Depois, o conselho fez uma nova vistoria. Quando ela pediu pela terceira vez, o conselho falou assim: olha, só se você me apresentar provas que você faz, porque já é a segunda vez que a gente vai e você fala que foi desmarcada a aula. Então, a gente precisa ter coerência naquilo que a gente vai executar e aquilo que a gente vai pedir. Tá bem, meu povo? Então, isso é muito importante. E o estatuto, como todos nós sabemos aqui, é a fonte, assim, mais importante da organização do terceiro setor. É nele que vai todas as diretrizes da organização. É através dele que vem conduzindo todos os passos que a organização pode ou não pode executar, tá certo? É igual a nossa certidão de nascimento, ali vem colocando, né, a data que a gente nasceu, o hospital que nós nascemos, o horário, o peso, e aí o estatuto também, ele serve como prova, como documento essencial para a organização, porque através dele a gente fala onde existimos, para que existimos, quem atendemos e o que executamos, e quem pode tomar decisão em cada momento. Tem estatutos que colocam que o presidente pode assinar sozinho, que o presidente assina com o tesoureiro, e dessas formas vão construindo todo esse embasamento legal que é o estatuto, que é a forma primordial para a gente seguir esse cadastro da organização, essa vida plena da organização. E aí eu vou falar pelo segundo momento, que são as certificações. Como a gente consegue ter as certificações certas, no momento certo e de forma congruente? Se lá no estatuto tudo está escrito corretamente, eu posso passar pelo segundo passo, que é o quê? As certificações. Mas eu só posso chegar neste momento aqui de certificação se eu estiver executando as tarefas. Eu não acabei de falar que uma instituição falou que ela exercia atividade, passou pela fiscalização por 2 vezes, na terceira o conselho falou que ele queria provas que ela existia e que ela executava. É isso mesmo. Então, a gente precisa entender aquilo que nós executamos e se realmente a gente atende uma sociedade. Eu sei que muitas das vezes o desejo é muito grande, né? De querer ajudar o próximo, de estar próximo da organização, da sociedade, de fazer o bem para aquela comunidade, mas uma organização do terceiro setor, se você está à frente, é um peso muito grande. É o seu CPF que responde por essa organização. É o seu CPF que está à frente de um contexto que é o que nós vamos estar exercendo especificamente um trato com o governo. Nós estamos ali, ó, respondendo pelo governo, nós estamos ali cumprindo o papel do governo. A gente fala assim: olha, governo, não precisa atender essa sociedade aqui, porque eu faço isso. E você me repassa uma parte do valor que você deveria gastar, que eu vou comandar esse processo. Olha que bacana. Mas para isso a gente precisa também dos nossos comprometimentos e principalmente das nossas clarezas. Por isso que é tão importante quando a gente parte para um processo de certificações, que ela é o essencial para a organização dar outros passos, buscar recursos, buscar credibilidade no mercado, é através das certificações. Com certeza, nenhuma organização do terceiro setor consegue dar outros passos sem as certificações. Ela fica travada, amarrada. Ela não consegue repasse do governo, ela não consegue repasse municipal, ela não consegue enxergar
as pessoas não conseguem enxergar ela porque ela não tem documento pleno. Ela parou no estatuto e na ata, no CNPJ. Cadê sua inscrição municipal? Cadê as suas certificações? Então, é para isso que as certificações vêm existindo. Ela vem trazendo as certificações como base. E quando a gente fala das certificações, a primeira certificação que a gente precisa ter é a inscrição municipal, que é uma inscrição realmente, e depois a gente precisa criar o critério. Eu falo para a área da saúde, eu falo para a área da assistência social, ou eu falo para a educação. Quem fala aqui para a saúde, para a educação e para a assistência? Coloca aqui para mim no chat. Só para me saber. Coloca aqui no chat. Deixa eu ver, quem colocou aqui para mim, que trabalha em qual área, para mim entender de vocês, se vocês estão vindo de que área? Da saúde, da educação, de que área vocês estão? Ó, educação, o José trouxe. Quem mais? Tem outras áreas. Ó, esporte, a gente tem o pessoal do assistência social, top, parabéns. Quando a gente tem várias áreas nesse sentido, a gente sempre tem que ter uma primordial. Ó, ambiental, que legal. O pessoal do ambiental esse ano estão nadando, porque tem edital ambiental para tudo quanto é lado, e todos os estados têm ambiente ambiental. Então, o que, que acontece? A gente precisa sempre ter uma atividade principal. Igual, se eu tenho, a minha base principal é da saúde, o meu CNPJ, a minha cabeça do CNPJ, com a atividade principal, precisa estar com a área da saúde. Se eu tenho assistência, eu preciso que a minha cabeça, a minha atividade principal no meu CNPJ esteja qual? A área da assistência. E assim por diante. Então, quando a gente atende várias, igual tem aqui, ó, porém, atuamos também na assistência social, entendemos, trabalhamos com judô, expressão cultural, fomento, educação. Sim, tem organizações que trabalham com várias, porém, a gente precisa decidir uma de cabeça, perfeito? Então, sempre vai ter uma inicial. Gente, travou aí para vocês? Ou tá tudo certinho? Tá tudo ok? Ah, então tá, perfeito. E aí, com isso, o que que acontece? Se eu tenho uma atividade que é principal, as outras podem vir como secundária. E a minha certificação tem que bater de princípio como se ela fosse a primordial. Então, se eu trabalho na educação, eu vou pedir na educação. A educação tem uma vertente específica que é a assistência. Então, a gente precisa trazer a assistência social. E aí, com isso, a gente vai conduzindo. Se eu tenho assistência, eu vou para assistência. Se eu tenho educação, eu vou para educação. Se eu tenho a área da saúde, eu vou na área da saúde. Então, essas certificações, elas são primordiais. E depois a gente vai nos conselhos. Patrícia, mas eu sou obrigada também a ir para os conselhos? Sim, você é obrigada a ir para os conselhos. Você tem que definir o seu público. Quando você definiu o público lá no estatuto, a gente vai aqui para uma decisão. Eu acredito que muitas das vezes a dor da organização é o quê? Ela não entender qual é o público dela. Qual o público que vocês atendem? Vocês têm a clareza desse público? Ou sempre vocês ficam mudando o público conforme o edital que aparece para vocês? Sejam bem sinceros, eu queria que vocês pensassem agora nesse momento. Se vocês trocam o público por causa do edital, ou vocês estão realmente tendo a clareza que sempre falam pelo mesmo público. Alguém pode compartilhar comigo esse assunto? Olha aqui, ó, não trocamos. Isso aí, perfeito. É isso que a gente precisa entender. O nosso público tem que ser sempre único, a gente tem que permanecer com esse público, que nós decidimos a conduzir. Porque senão, se a gente ficar toda hora trocando o público, a gente não segue. A gente não tem clareza do nosso negócio,
tá certo? Então, isso é muito bacana. Quero, assim, parabenizar quem não troca o público por causa de edital, só permanece no mesmo. E dentro das certificações, a gente tem uma certificação que é a queridinha de todas as organizações, a certificação do SEBAS. A certificação do SEBAS faz o que com a organização? Muitas pessoas têm, assim, muitos questionamentos. Patrícia, mas por que a certificação do SEBAS é tão importante? Por que essa certificação todo mundo tem o desejo de ter e é tão complexa de conseguir? Então, a certificação do SEBAS, ela serve em primeiro momento para fazer o quê? Fazer uma diminuição na carga tributária, especificamente da folha de pagamento. Quem tem profissionais de CLT aqui sabe o quanto é custoso a guia do INSS, da GPS, né? Antigamente a gente falava GPS, hoje a gente fala INSS, que é a Previdência Social, que é dentro da folha de pagamento. Dentro dessa folha de pagamento, se você tem um funcionário, 10 funcionários, 20 funcionários, independente da quantidade, é retido 20% da parte patronal e também a parte do Sistema S, terceiros e acidente de trabalho, que pega mais 6,5%. Então, a gente tem um custo elevado de 26,5% sobre a folha de pagamento, que a gente não precisaria estar pagando, uma vez que tem a certificação do SEBAS. E a certificação do SEBAS, ela deve ser solicitada. E como ela pode ser solicitada? Só depois de um ano que essa organização tem o certificado lá da assistência, da saúde ou da educação, e depois que ela tem esse processo da condução, da certificação, e ela consegue provar que ela fez um ano de atividade, através de quê? Do balanço contábil. Olha como a contabilidade é importante, gente. Se eu não tenho balanço contábil para demonstrar esse um ano, eu não consigo dar entrada no SEBAS. E o balanço, ele não vai sozinho. É balanço, balancete, DRE, demonstração de resultado e nota explicativa. O contador, neste momento, ele é a peça essencial. Ele é o que vai fazer total diferença para essa organização que quer o SEBAS. Então, o SEBAS, vocês deixam de pagar 26,5% e mais o que 1% da folha de pagamento. Então, fica sem esses impostos. Quando a gente tem lá a retenção dos 11%, de 8%, 7%, dependendo do valor do funcionário, é uma retenção que vocês reteram do funcionário e vocês vão fazer o repasse para a Receita Federal. Somente isso. Agora, esses outros cálculos de 26,5% mais 1% da folha de pagamento, ele é isento a partir do momento que vocês têm o SEBAS. E o SEBAS, ele tem a necessidade de ser renovado, alguns momentos por 5 anos, em outros momentos por uma quantidade de ano maior, que é 3 e 5 anos. Então, toda essa situação do SEBAS é importantíssimo demais. Tenho uma dúvida sobre o SEBAS. O presidente e o diretor da instituição pode ser remunerado tendo a certificação do SEBAS? Apenas não temos o recurso para que possa remunerar o presidente e o diretor. Um desejo de pode aumentar. Olha, o que acontece é a Rejane, né? A remuneração do presidente, do secretário, do tesoureiro, Rejane, vai estar dentro do seu estatuto. Depende de que forma está descrito no seu estatuto. E aí eu vou além. Geralmente, quando ele não está escrito corretamente, você não pode efetuar o pagamento. Existe uma lei que saiu em 2019, que os diretores, presidentes podem receber remuneração desde que estejam exercendo outros cargos. E isso precisa estar dentro do estatuto, tem uma lei específica para fazer isso. Mas também existem alguns editais que não aceitam essa nomenclatura. Então, é um jogo complexo para a gente poder conduzir esse posicionamento. Então, o que eu tenho para falar com vocês, a leitura do estatuto é muito importante, ele tem cláusulas que permitem fazer algumas ações, sim, dependendo de como for descrito. Então, por isso que a gente tem todo esse assessoramento para conduzir
essa parte da legislação que permitam os gestores, administradores, a executar essas tarefas e serem remunerados, sim. Então, gente, dentro das certificações, eu espero que eu tenha sido bem clara com vocês, que nós precisamos, inicialmente, do município, as certificações têm que estar baseadas dentro daquilo que a organização realmente necessita e aquilo que ela executa, isso é de suma importância. Se eu executo cada atividade dentro da minha classificação, eu vou buscar esta certificação. O SEBAS é uma das certificações primordiais que a organização precisa buscar em fazer logo assim que ela completar um ano. Então, isso completou um ano de atividade, está documentado, a gente precisa, tá? Chegar nesse momento e conduzir esse passo para a gente diminuir essa carga. Bom, como foi, hoje é terça, né? Eu estou até confundindo a data. Segunda-feira eu fiz uma reunião com um cliente aqui do Rio de Janeiro, ela já tem 30 anos, a organização é de educação, 43 funcionários, nunca tinha ouvido falar sobre o SEBAS. Eu falei, meu Deus, aonde que vocês estavam, que nunca foi falado com vocês sobre o SEBAS? Ela falou, Patrícia, a gente anda corretamente, a gente tem toda a documentação nesses 30 anos, a gente faz tudo dentro da legislação, tudo bonitinho, trabalhamos com verba governamental o tempo todo, mas nunca foi falado do SEBAS. Na hora que eu peguei a folha de pagamento dela, a vontade que eu tinha era de chorar. Alta demais, com um encargo tributário de 26,5% ali, eu falei assim, meu Deus, como que ninguém comentou isso com vocês? Ela falou assim, então, nesses anos todos, eu nunca ouvia falado sobre isso. E na sua live da semana passada, uma pessoa que estava comentou comigo e eu vim participar. Isso foi na retrasada, semana passada ela participou. E aí ela marcou uma reunião conosco e a gente explicou tudo o que acontece no SEBAS, e trouxemos ela para dentro dessa realidade. Então, gente, é muito importante vocês estarem aqui aprendendo, porque a gente faz a reunião aqui, é para vocês aprenderem mesmo, mas também compartilhar com outras pessoas, que foi o caso dessa senhora. Já pensou 30 anos, você tendo uma organização, hoje ela tem 43 funcionários, ela falou que já teve época que ela teve muito mais, mas também teve períodos que teve muito menos. A quantidade de impacto social que ela poderia estar criando com esse dinheiro que está indo para o governo desnecessariamente. Então, a gente está aqui para contribuir para todos vocês, não é só para uma pessoa, é para uma cadeia das organizações do terceiro setor. Nós precisamos conduzir essa história para mais pessoas. Se você está aqui hoje, convida outra pessoa para estar aqui terça-feira comigo. Fala assim, olha, aquela menina está lá explicando o que é o terceiro setor. Vai lá para você tirar suas dúvidas, porque é isso que a gente está aqui, é para compartilhar conhecimento. É isso que vai fazer a diferença. Nós precisamos nos unir. O terceiro setor está muito disperso, são poucas pessoas lutando por nós mesmos, né? Eu estou aqui lutando pelo meu instituto, por várias organizações que eu atendo, e eu acredito que vocês também estão aqui, não é à toa, para vocês lutarem por aquilo que vocês acreditam no terceiro setor, porque é isso que é a parte mais importante disso tudo. A nossa luta não é em vão, ela sim vai ter um princípio, ela vai ter realmente algo que vai fazer a diferença, tá bem? Opa, vamos lá. E aí, com isso, tem alguém que ligou o som aí. Quem que foi? Deixa eu só voltar aqui. Opa. Aí. Obrigada, gente, por ter desligado aí, que acaba atrapalhando. E aí, com isso, a gente vai falar agora nesse processo das isenções. Por que as isenções são tão importantes para as organizações do terceiro setor? Porque através das isenções que realmente nós conseguimos fazer o quê? A diminuição da carga tributária que nós temos, a diminuição também, né, dos impostos, também da folha de pagamento, mas também da nota fiscal, também do banco, das taxas bancárias. As isenções foram feitas para ser pedidas.
Nunca vai ser entregue nada para nós de mão beijada. Eu deixo bem claro isso aqui na live, porque muitas das vezes a organização fala assim: não, Patrícia, eu abri o CNPJ e eu fiquei esperando que a minha nota fiscal tivesse as isenções, e não vai ter. Eu vou ser bem clara e objetiva aqui com vocês. Não vai existir isso. Todos vocês vão precisar pedir, solicitar. Quem não solicita tem que continuar pagando. Continua pagando alvará, continua pagando taxa de localização, continua pagando sobre a nota fiscal. A nota fiscal vem com a taxa lá do imposto, do ISS, se for prestação de serviço. Se faz venda, vai ter o valor do ICMS. E aí, com isso, a gente tem que buscar as isenções que as organizações podem ter. Dentro desse contexto, quando a gente fala das isenções, a gente está falando mesmo para não pagar impostos, mas para este não pagamento, a gente tem que ir lá, fazer o requerimento, dar a entrada, fazer a solicitação, receber o documento que foi aprovado, e aí a gente fica imune e isento. Gente, não é pelo fato de vocês terem escrito lá no estatuto de vocês que vocês são sem fins lucrativos que essas imunidades vão chegar de mão beijada para vocês, tá? Eu deixo bem claro, porque muitas das vezes eu já peguei aqui organizações com 7, 12, 15 mil reais de taxa de localização que não precisava estar pagando. Mas paga porque não fez o pedido. E todo ano a gente precisa renovar. Não é porque eu dei entrada uma vez que o governo tem que me conceder todos os anos. Porque se houver alguma mudança na minha organização, eu deixei de ser sem fins lucrativos e passei a ser com fins lucrativos. Ele não vai saber. O governo, como nós também, não temos bolas de cristal. A gente não vai adivinhar quais foram os passos que aquela organização deu durante o ano. Então, a gente precisa trazer isso como essência documental. Vocês conseguem entender que isso é um posicionamento que a organização precisa ter? E dependendo do estado, ele não dá no primeiro ano. O estado do Rio de Janeiro não dá para a organização do terceiro setor a isenção da taxa de localização do alvará municipal no primeiro ano. Só dá a partir do segundo. E a partir do momento que ela pede. Então, a gente precisa entender até onde nós estamos. Qual é a minha localidade? O que lá no meu município eu tenho direito ou não? Se eu não tenho direito, eu vou buscar, através dos conselhos, esse pedido dessas isenções, mostrar para eles que está sendo custoso, que eu posso, através de um pedido lá no governo, na parte federal, trazer a isenção para dentro do município. Então, esse entendimento de quem é o terceiro setor, gente, tem alguém que ligou o som, vou pedir para desligar, aí, porque senão atrapalha os outros. Com isso, a gente identifica o quanto é necessário a gente entender do nosso município onde nós estamos, mas entender principalmente o que é o terceiro setor. Tá certo? Porque muitas das vezes o dinheiro que poderia estar sendo revertido em algum projeto está sendo pago algo que não deveria ser pago. E eu falo isso assim com muita convicção, porque eu já passei por várias pessoas, várias organizações que tiveram valores a pagar, e aí a gente não adiantava montar mais processo, porque já tinha passado do prazo. Perfeito? E só ia conseguir no próximo ano. Então, isso é importantíssimo. Por isso que a gente vem trazendo para vocês, dentro dessa estrutura, das organizações do terceiro setor, toda essa visão, né, de como a organização pode estar, assim, plena, como que ela pode entender que ela faz sentido para toda uma sociedade. E aí eu vou explicar para vocês que realmente o que nos traz até aqui é tudo aquilo que a gente pode ajudar vocês em conjunto, porque nós não resolvemos nada sozinho. Nós resolvemos com quem? Com todos vocês. Nós resolvemos que nós somos especialistas do terceiro setor, nós eliminamos uma contabilidade não especializada, uma vez que temos a condição de conduzir vocês por um melhor caminho.
Nós trazemos uma melhoria de processos para as organizações do terceiro setor, porque nós entendemos como que deve ser o processo interno. A gente aumenta a capacidade e a possibilidade de captação de recursos, porque se você tem uma estrutura documental, se você tem estrutura de condução interna, você vai trazendo posicionamento. E assim a gente ajuda no planejamento estratégico dessa organização. Vocês estão vivendo 2026, mas qual o impacto que vai ter em 2027? Quem já tem projetado o que vai viver em 2027? Quais os custos da folha de pagamento, dos projetos que querem conduzir, ou até mesmo desse ano? Será que está planejado corretamente? Será que os custos que vocês vão gastar dentro desse ano está dentro do projeto de vocês? Ou vocês estão vivendo com a faca no pescoço, correndo atrás de dinheiro o tempo todo para poder conduzir um projeto que não foi bem elaborado? E, por final, a gente ajuda a qualificar os gestores, voluntários e colaboradores. É isso que vai fazer a total diferença para dentro de toda a estrutura da organização do terceiro setor. Porque sem essa qualificação, sem esse posicionamento da organização, a gente fica inviável, a gente não consegue conduzir a organização. E pior, muitas das vezes, a gente não traz o sentido para o processo, que é pior, né? Qual o sentido que essa organização tem de estar de portas abertas? Qual é o sentido que vocês estão doando o tempo de vocês? Eu não acabei de falar que o tempo é precioso, o tempo é algo que a gente está aqui doando, está aqui conduzindo esse momento em conjunto de aprendizado? E aí, eu vou perguntar para vocês que estão aqui, vou pedir para os novos que estão aqui comigo hoje, para falar se essa live fez sentido, quanto de impacto que trouxe para a vida de vocês, né? Se essa live trouxe alguma coisa diferente, se vocês sentiram, dentro desse contexto todo, desses pontos que eu vim trazendo do estatuto, da ata, da certificação, da contabilidade, se trouxe algo relevante para a vida de vocês, aí como organização do terceiro setor. Então, vou deixar aberto aí para 3 pessoas conversarem aqui comigo nesse momento, e aí fique à vontade para vocês falarem. Quem pode ser o primeiro? Gente, não precisa ficar com vergonha, todos nós aqui somos iguais, a gente está aqui para trocar experiência mesmo com vocês. Quem quer compartilhar comigo? Oi, Patrícia. Opa, tudo bem? Com quem Aqui, falo? as despesas de registro, né, da organização em cartório, eles cobram um Sim, absurdo, né? sim. E não tem jeito de criar uma lei que isenta sem fins lucrativos as organizações. Então, é Armando, seu nome? Arnaldo, Arnaldo, vamos lá, seu Arnaldo, existe sim. A isenção, ela é solicitada direto lá no Tribunal da Justiça, que a gente fala, né? Não tem onde que a gente pede as isenções no tribunal? Lá você pode pedir. O que acontece é que existe alguns estados no Brasil que só aceita dar a isenção a partir do 2º ano da organização. Você é de qual estado? Minas. Minas. Minas aceita já direto. Então, o que que você tem que fazer? Existe lá as pequenas causas, né? Você pode comparecer. O que acontece é que eles pedem o contra-cheque de quem está na presidência. Aí, quem estiver na presidência tem que apresentar os 3 últimos contra-cheques e tem que apresentar uma carta informando que não tem condições de abrir por conta própria. Tem alguns cartórios, já no Rio de Janeiro, que eles fazem isso internamente dentro do próprio cartório. O cartório vai, dá esse documento, recolhe os 3 últimos contra-cheques da diretoria, e aí, com isso, ele pode fazer a isenção automática. Então, depende muito da localidade ou de qual local que vocês estão, tá? Então, isso sempre tem que ser conversado.
com o cartório e aonde que pede a isenção. Mas o pedido pode ser feito sim. Aí tem que ser levado em consideração algumas coisas, né, dentro dos pedidos. Então, depende de cada estado para a gente fazer essa solicitação. Fui esclarecedora para você? Muito, muito, era uma dúvida, e é muita, muita grana em cartório, né? Sim, E tem que garantir do estatuto estar perfeito, que se você errar e consertar, você paga de novo o cartório, isso, é né? Então, isso a mesmo. certeza com o estatuto tem que estar antes de ir lá registrar, Isso né? aí. Vocês Muito podem obrigado. até pedir avaliação do estatuto, tá? Antes de ser registrado. Existe essa forma também. Pode falar. De nada, senhor Arnaldo. Foi um prazer falar com você. Felipe, pode falar. Boa noite a todos. Eu sou o Felipe, falo aqui do Rio de Janeiro, né? E uma dúvida, Patrícia. No caso da isenção nos cartórios, né? No caso da minha entidade aqui, nós somos sem fins lucrativos e a diretoria não é remunerada, está no nosso estatuto. Então, desde o presidente, ninguém recebe. Como é que nós faríamos essa, essa como é que a gente ia requerer isso junto ao cartório? Porque como o Arnaldo falou, de fato, qualquer coisa que você for mexer no cartório, pelo menos aqui, é no mínimo R$ 1.300, né? Tá É, bem puxado, né? Essa é a então, minha dúvida. o contra-cheque que eu estou falando não é o contra-cheque da instituição, é o contra-cheque que vocês trabalham em outros locais. Vamos Uhum. dizer, se dentro da diretoria, estou lá dentro da diretoria como presidente, igual eu estou como presidente do Instituto Mulheres que Contam, mas eu trabalho para a Conta Contábil, correto? Que é a minha empresa de contabilidade. Nela, eu tenho o contra-cheque como sócia lá dessa empresa. Então, eu tenho a minha renda, eu tenho que pegar este contra-cheque, juntar com a documentação da instituição para levar, para fazer o pedido. Agora ficou mais claro? Sim, mas aí você me deixa na mesma dúvida. Por quê? Porque aqui na nossa comunidade, é uma comunidade católica, né, no caso, e tanto eu, que faço parte da diretoria, quanto o Marcelo, que é o presidente, nós deixamos a nossa vida lá, então nós vivemos de doações, né? Então a gente não tem lastro financeiro, né? Se não tiver lastro financeiro, você vai fazer uma declaração de imunidade financeira, que também fica lá no cartório. Aí você declara essa imunidade financeira, Entendi. Muito de obrigado pelo próprio punho. esclarecimento, tá? Tá bom, querido? De nada. É. Tem mais alguém, gente? Seu Edilson, o senhor quer falar? Quero fazer uma pergunta. Pode falar. Pode fazer a pergunta. Eu tenho lidado para ver se eu acerto uma pessoa para mexer com isso. Geralmente é contabilista, né? Tem alguns Sim, contabilistas que entendem disso. sim. Só que aqui na minha região é pobre disso. Então você vê, geralmente, pessoas que nem você e outras pessoas no celular, eu já tenho perdido dinheiro com isso, sabe? Daí a Ah, pessoa pede dinheiro adiantado, né? Você vai pagar adiantado. E, na final de contas, ele entrega a papelada, você não sabe o que fazer com a papelada e acaba perdendo dinheiro. aí Vai, não tem como o senhor confiar. daí não acha, sabe? Aqui tem acho que uns dois ou três contabilistas aqui, mas não entende de cultura, de música, sabe? Entende de lote, de casa, de terreno, essas coisas assim. O senhor é de onde? Aqui de Boa Ventura, São Roque, Paraná. Paraná. Legal. Bom saber. A Priscila fica aqui com a gente no grupo. Se o senhor quiser pegar o telefone dela, entrar em contato, a gente pode te assessorar, Legal. tá bom? A gente atende o Brasil todo, só para o senhor ter uma noção, tá? Então, a Obrigado. gente consegue te ajudar, te assessorar, ver tudo bonitinho, ficar tudo certinho, tá bom? Mas não cobra adiantado. Não, a gente cobra na execução das tarefas, Pois é, então tá bom. tá bom? Obrigado. De nada, querido, fica com Deus. Tem mais alguém, gente, que gostaria de perguntar alguma coisa? O momento é esse. Não?
Então tá. Olha, quero agradecer a todos vocês. Tem mais alguém? Oi, Patrícia, é o Roberto aqui de Cândido de Abreu, Paraná. Sim, outro de Paraná, gente. Ó, o pessoal de Paraná tá vindo mesmo. Já somos vizinhos do seu Adilson aí, do outro lado do Rio Vai. Que coisa boa. Fala para mim, Roberto. É o seguinte, eu sou presidente da Associação Vale da Conquista, Cândido de Abreu, no assentamento, e ontem a gente foi contemplado pela Itaipu Nacional, né? Que legal. E R$400 mil. Aí a Itaipu tesourou nós, entrou uma associação, a gente pegou 160 mil, vai pegar. Aí a questão ontem, esses dias passados, eu enviei para a Caixa Econômica, era para fazer o pagamento, né? Documentação. E ontem a Caixa me mandou uma notificação que está faltando uma peça do estatuto, né? E com assinatura, tudo. E daí a gente não tem esse aí, não sei para onde que foi. A associação é bem antiga e esse estatuto é desde 2005. Aí hoje eu fui no cartório em Cândido de Abreu, né? A gente mora longe, 30 quilômetros daqui. Aí deixei o documento no cartório, a moça vai ver se acha lá, ou se não achar, vai ter que entrar com outro novo pedido. E como a gente, 2 anos atrás, não teve sucesso com a primeira presidência, agora eu peguei na segunda e ajeitei todos os documentos e bastante gasto também, né? Só que eu gastei pouco, gastei 1.000 e pouco aí. Mas a associação consegue retornar esse dinheiro, né? Sim. Estamos em 42 associados e esse ano estou correndo atrás da Itaipu, que foi contemplado e tomara que dê certo agora, né? Não, vai dar certo, sim. Roberto, se você tiver alguma dificuldade, pode procurar. A Priscila está aqui com o telefone, pode entrar em contato que a gente pode te ajudar também a você estruturar. Esse estatuto que você está procurando é antigo ou é um estatuto que está em vigência? Então, esse que é de 2005, que a gente pegou da associação antiga, né? Só que eu acredito que está faltando umas páginas ali. E isso que a Caixa Econômica já notificou para... se a gente vai ter que atualizar, senão acaba perdendo esse dinheiro de 150 mil, né? E o prazo Essa diligência tem prazo? Então, eles não deram um prazo, pediram assim imediatamente para enviar, mas caso a gente demore, se for fazer uma nova, aí complicou, né? Sim. Aí, e daí eu tô vendo um negócio da Cressol aí também, a gente, R$20 mil que tem no banco lá para associação, né? Entidades. E daí eu já enviei a documentação para a Cressol e estamos aguardando eles fazer a vistoria aqui no barracão. Quero reformar um barracão de 30 metros. Ai, que coisa boa. Tá, e a gente tem a cozinha comunitária. Na verdade, agora eu vou com 160 mil, eu vou comprar uma estradinha nova para a gente fazer corrimaço aí, né? E precisa puxar alguma coisa. E daí tem 46 mil de móveis para cozinha, né? Comunitária. Então, é porque uma coisa vai agregando a outra, né? Então, mas eu fico muito feliz aí de encontrar vocês aí e estamos participando, já participei da semana passada e agora marquei essa aí de novo. Que bom, fico feliz. Compartilha com outros amigos, chame outras pessoas para estar aqui com a gente, para a gente estar compartilhando esse momento, tá? Fico aguardando você aqui na próxima semana também. Aqui nós temos 4 assentamentos, daí ninguém entende muito, assim, né? E Cândido de Abreu é uma cidade muito devagar, e a gente vai nas pessoas para dar uma informação, alguma coisa, quase ninguém sabe informar nada. Isso que é complicado, entendeu? Mesmo, vou te pedir, só entre em contato com a Priscila, fala que você é do assentamento, que a gente pode ver alguma coisa que a gente pode fazer por você, pelo seu Edson, tá bem? Tranquilo, muito obrigado, valeu, tenha uma boa noite. Depois nós conversamos. Também, fica com Deus. Gente, quero agradecer assim, imensamente por vocês
terem ficado até agora aqui comigo. Eu tenho certeza que esse momento para vocês é único, porque para mim também faz muita diferença. Eu estou aqui de coração aberto, pronta para poder orientar vocês da melhor forma possível. Eu tenho certeza que o terceiro setor pode crescer cada dia mais, porque a gente tem muitas pessoas boas nesse Brasil. A gente só está precisando trazer isso com mais fortaleza, com mais exatidão a cada dia, para a gente fortalecer todas as organizações do terceiro setor, tá bem? Meu muito obrigado, vocês fiquem com Deus e uma ótima noite para todos nós. Tchauzinho. Eu adoro receber joinha de vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.